uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Duas pessoas se amam tanto que desejam viver juntas, formar uma família. Mas hoje o conceito de família é muito mais amplo do que no passado. Novas formações, jeitos diferentes de encarar as relações, novos desafios. Afinal, o que está nos atrapalhando no campo amoroso? Vivemos relações cada vez mais flexíveis, com mais diálogo? Ou, ao contrário, está faltando paciência, tolerância, investimento a longo prazo, empenho para consertar ao invés de descartar? Eu acredito que hoje o lar está passando por uma crise muito séria, o casamento está passando por essa crise, porque as pessoas estão se tornando muito descartáveis. Já não há uma interação real entre um homem e uma mulher. Os relacionamentos são superficiais. Nós estamos vivendo um momento em que tudo é descartável. Hoje, consertar um eletrodoméstico é mais caro, muitas vezes, do que comprar um novo. E isso tem uma repercussão nas relações conjugais, nas relações afetivas de alguma maneira. Se nós formos olhar os problemas que nós enfrentamos bem lá no fundo, formos pensando a origem desses problemas, nós vamos chegar no materialismo, como a origem, a essência de muitas das dificuldades que nós temos no relacionamento homem e mulher, pai e filho, e na sociedade como um todo. Podemos até saber que a vida continua, mas as questões espirituais, as preocupações espirituais vão ficando para depois, para mais tarde, para um momento mais adequado. E isso vai minando as relações. Se nós temos uma visão da vida utilitarista, na qual o outro serve somente para atender os meus interesses, e se esta pessoa não está adequada dentro dessa imagem que eu tenho de pessoa que atenda aos meus interesses, eu posso descartá-la. Se eu tenho uma visão mais ampla da existência, na qual não existe casualidade que rege as nossas vidas, as pessoas se encontram acidentalmente, mas ao contrário, existe uma causalidade, a lei de causa e efeito. Existe um vínculo entre uma pessoa e o seu parceiro ou a sua parceira, não é? Os nossos encontros não acontecem casualmente, não é um acidente da sociedade. Então, esta compreensão faz com que nós tenhamos uma tolerância e uma afetividade mais adequada para aquele relacionamento. Mas é essa ilusão de que eu sou diferente e especial que me faz reforçar o meu individualismo. Quando aprender a conviver, é exatamente isso, a gente não vai mais descartar as pessoas, né? Podemos aprender a conviver com as diferenças. Muitas vezes a pessoa diz, eu vou casar, mas se não der certo eu me separo. Ou seja, já entra com o conceito de descartável. E não é assim. Do ponto de vista espiritual, nós temos compromissos, nós temos projetos de crescimento, de aprendizado. Ao invés de lapidarmos essa relação, porque aí é que começa, quando a ilusão acaba, é que começa a construção de uma relação verdadeira. Aí muitas vezes então nós fugimos, então não deu certo, né? Vamos partir para um outro relacionamento antes de realmente esgotarmos as possibilidades de amadurecermos naquele relacionamento. É possível que termine sim, mas existe um limite. O limite não é quanto eu aguento, mas o que eu estou aprendendo, quanto eu estou crescendo, quanto essa pessoa de fato está no meu projeto de crescimento espiritual. Não é assim, uma briguinha e já separou, um contratempo e já separou. Então, as pessoas vão colecionando separações.
mas não vão aprendendo. Dentro do casamento, dentro de um relacionamento homem e mulher, dentro da família, o verniz social, a nossa máscara, a gente não consegue sustentar por muito tempo. Então nós somos muito mais do que nós somos de fato. E ali os problemas começam a aparecer com mais intensidade. E aí nós vamos enfrentando uma série de problemas, a falta de diálogo, não dedicamos tempo para estarmos juntos e várias dificuldades vão surgindo. Hoje em dia o que nós vemos ainda é um resquício do que até a morte os separa, então são relacionamentos que muitas vezes não se separam, ou temos outro polo que as pessoas também às vezes se separam sem antes extrair as lições, extrair os aprendizados. Emmanuel nos diz que casamento é um regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Ou seja, o objetivo de uma relação conjugal, de um casamento, daquilo que dá início a uma família, é a confiança. Confiança, e nós podemos acrescentar que é o respeito. Ele nos diz ainda que família é uma organização de origem divina. A pergunta é, e por que dá tanta confusão? Né? Mas aí ele complementa, no qual se reencontram amigos e inimigos para ajustes e reajustes diante das leis do destino. Atraímos pessoas para o nosso crescimento. Mas antes de encarnarmos, isso é planejado no plano espiritual? Existe a famosa alma gêmea? O casamento é um dos itens que entra no planejamento reencarnatório. Quando vamos reencarnar, combinamos com aquele que será o nosso cônjuge a experiência conjugal na futura encarnação. Todavia, nós não somos máquinas, nem robôs, e muitas vezes alteramos o planejamento. Mas o casamento é uma experiência de aprendizado, de renúncia, de intercâmbio de ideias e ideais para o crescimento do espírito humano. Sabendo que esta outra pessoa fez parte da minha vida no passado e que hoje nós estamos juntos para melhorar, qualificar as nossas relações. Quando não, nós estamos juntos para resgatar erros do passado que geraram sofrimentos em nós mesmos ou em outras pessoas, que podem ser os filhos que vão nascer nesse meio familiar, para que todos possam melhorar as relações afetivas. Para o Espiritismo, não existe uma alma que foi criada para encontrar uma outra alma e só essas duas, quando se encontram, é que vão ser felizes e vão ter uma continuidade. Nós aprendemos que nós somos criados simples e ignorantes. E no processo de evolução, conforme a nossa necessidade evolutiva, nós vamos encontrando pessoas no nosso caminho para que essa lei de progresso se faça presente. Nós vamos encontrar pessoas, no fundo, muito parecidas com aquilo que eu preciso aprender. Eu descarto um, mas eu continuo naquela faixa de atração. Eu descarto outro, mas eu continuo com no meu projeto reencarnatório, eu continuo dentro daquilo que eu tenho que aprender. Eu concordo com o mundo espiritual. O casamento é um progresso da barbárie, da utilização da mulher como meio de troca, da questão dos bens. Hoje em dia isso está bem mais resolvido sem a necessidade disso. Então o casamento se tornou exatamente o que deveria ser. Uma forma de duas pessoas se ajustarem, mediante um contrato legal que, de alguma maneira, coloca você para pensar um pouco mais antes de tomar determinadas atitudes. Os casamentos de espíritos afins são espíritos que se gostam, são espíritos que têm afinidade, vivem bem, se combinam com grande facilidade. Existem os casamentos provacionais, que são os casamentos entre espíritos que precisam passar por algumas experiências de aprendizados entre si. Lembrando que provação são degraus de amadurecimento. Então alguns espíritos se propõem a viver juntos a experiência conjugal para crescerem em algum ponto de necessidade de um, de outro ou de ambos. Existem também os casamentos expiatórios, que são espíritos endividados entre si. Um prejudicou o outro de maneira expressiva e agora, na experiência conjugal, deverão reparar o mal
ou a lesão que causaram reciprocamente ou um ao outro. Existem também os casamentos missionários de espíritos que, na experiência conjugal, realizam tarefas de engrandecimento para si mesmos ou para a humanidade. Por exemplo, podemos citar um casal que se dedica a uma pesquisa científica de uma vacina, de um elemento que venha a beneficiar a humanidade. Ou mesmo casamentos de criaturas que adotam diversos filhos, que cuidam de criaturas com deficiências de alguma ordem, então são os casamentos missionários. Como construir o verdadeiro amor? E até que ponto podemos contribuir para o crescimento do outro? Meus amigos, os que estão casados particularmente, eu lhe diria que este é o grande laboratório de evolução. É uma oportunidade extremamente relevante para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento da compreensão do outro, da aceitação do outro, para a saída do egocentrismo. Nós aprendemos, através da doutrina espírita, que somos espíritos num corpo físico, num corpo material. E estamos aqui na Terra para crescer, para progredir, para nos desenvolver. Esse é o objetivo, o sentido maior da nossa vida na Terra. Tudo que nos cerca, todas as circunstâncias onde nós somos colocados, o lar, o parceiro, o trabalho, são ferramentas de desenvolvimento. O casamento é uma grande oportunidade de aliviarmos o peso dessa jornada íngreme do crescimento espiritual, dividindo responsabilidades, tendo um amigo para trocar, alguém, um companheiro, uma companheira com quem nós possamos dividir esse peso, caminhar juntos nessa evolução. Contribuir para o crescimento do outro é o objetivo de uma relação conjugal. É o pressuposto de Emmanuel. Duas pessoas que se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então, sempre. Agora, de que forma é que nós temos que pensar? Será que aquele melhor amigo é a pessoa com quem eu devo me casar? Porque às vezes é bom para ser amigo, não é bom para casar. São questões. A outra, eu quero ajudar o outro, mas o outro quer ser ajudado? Jesus ajudou as pessoas que demonstraram um desejo de serem ajudados. Você não pode empurrar a sua ajuda, querer que o outro mude. O outro muda se ele quiser, se ele puder. O que você pode é ofertar a sua ajuda. Se ele vai pegar ou não, é uma outra questão. É permitir que o outro seja como ele é. E não tentar fazê-lo ser do jeito que você acha que é gostoso para você. E isso ainda é um erro meio comum das pessoas acharem do tipo assim, tá namorando, né? Já está noivando e percebe que a coisa não vai dar certo, mas fala que depois de casar as coisas vão ser do jeito que ele quer. Não vai ser. Então, permitir que o outro viva e deixar você viver é permitir que o crescimento mútuo, é o respeito ao como o outro é, como você é também. Se nós aprendemos a aceitar o nosso parceiro como ele é, do jeito que ele é, com defeito, com qualidade, quando nós conseguimos olhar para esse parceiro sem que ele perca o brilho porque ele é como ele é, então tiramos as ilusões, tiramos as idealizações que nós fazemos e começamos a nos relacionar com aquela pessoa do jeito que ela é, primeiro que nós libertamos essa pessoa, ela não precisa mais nos agradar, não precisa mais agir de uma maneira que não esteja de acordo, e aí ela começa a se sentir confortável para crescer. A melhor sensação que nós podemos ter é a da aceitação. Quando a gente pega no pé de um filho, chama atenção, dá bronca, muitas vezes a criança olha e fala, você não gosta de mim? Você não me ama? Porque ela acha que porque você está pegando no pé ou chamando atenção, você não está amando. Nós precisamos de aceitação. Nós precisamos sentir que nós somos aceitos, que nós somos amados. O programa Transição está nas redes sociais. Acesse a nossa página no Facebook e compartilhe as novidades com os amigos. Esperamos por você no próximo programa. Até lá!